Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O silêncio da madrugada cobria a mansão Montenegro quando Gustavo foi chamado ao escritório do patrão. Paulo, sentado atrás de uma imensa mesa, girava um copo de uísque nas mãos, o olhar frio como a noite. Sem rodeios, ele impôs sua condição. Se Gustavo quisesse manter o emprego e garantir o tratamento da esposa doente, Jussara, sua filha, deveria se casar com ele. O jardineiro sentiu um aperto no peito, mas sua voz falhou. Sabia que Paulo não fazia ameaças vazias, e recusar significaria condenar sua família à miséria. Do outro lado da cidade, Jussara tentava dormir, sem imaginar que seu destino estava sendo selado de forma cruel. Desde pequena, era acostumada à simplicidade e à luta diária, mas nunca imaginou que seu próprio pai seria forçado a lhe vender para um homem sem alma. Quando Gustavo chegou em casa naquela noite, seus olhos estavam marejados, incapazes de encarar a filha. Tremendo, ele contou sobre a proposta, e Jussara sentiu o chão desaparecer. O desespero tomou conta dela, mas a doença da mãe era uma sentença impiedosa. Entre a liberdade e a vida da mulher que lhe deu tudo, não havia escolha. O vestido branco pesava nos ombros de Jussara como correntes invisíveis. O casamento aconteceu sem celebração, sem música, sem convidados além dos empregados da mansão. Paulo, com um olhar frio e distante, mal lhe dirigiu a palavra durante a cerimônia. Quando o juiz declarou o casamento oficial, ele apenas apertou sua mão, um cumprimento seco, sem vestígio de carinho. Jussara manteve a postura firme, mas por dentro se sentia uma prisioneira, vendida como uma mercadoria para um homem que nem sequer fingia amar ela. Na noite de núpcias, Paulo não fez questão de compartilhar o mesmo quarto com ela. Apenas deu ordens secas, mostrando onde ficaria hospedada dentro da mansão. Seu quarto era luxuoso, mas a frieza do ambiente a sufocava. Naquele instante, Jussara percebeu que não havia saída. Seu pai já havia aceitado o acordo. Sua mãe estava viva graças à sua decisão. Agora, ela pertencia a um homem que nunca desejou. Sentada na beira da cama, sentiu as primeiras lágrimas silenciosas escorrerem, enquanto, do outro lado da casa, Paulo bebia sozinho, indiferente ao seu sofrimento. Os dias na mansão Montenegro eram um tormento sem fim para Jussara. Desde a manhã seguinte ao casamento, ficou claro que Paulo não a via como esposa, mas como um peso indesejado. Ele exigia que ela estivesse impecável em todos os eventos sociais, sorrindo ao seu lado como uma boneca de porcelana. No entanto, dentro de casa, a ignorava por completo, tratando ela como uma estranha. Os empregados, acostumados com sua frieza, evitavam encarar ela, e sua única companhia era o eco solitário dos corredores frios da mansão. Verônica, a madrasta de Paulo, fazia questão de rebaixar ela sempre que possível. Com ironia cortante, lembrava de sua origem humilde, insinuando que jamais seria digna de estar ali. Certa noite, durante um jantar, Paulo não gostou da maneira como Jussara respondeu a uma pergunta sobre seu passado. Sem hesitar, ele a humilhou diante de todos, dizendo que uma mulher como ela deveria apenas agradecer por estar naquela casa. Jussara sentiu o rosto arder, mas se manteve firme, pois já aprenderá que demonstrar fraqueza só lhe traria mais dor. Jussara sabia que não podia fugir. Cada tentativa de resistência resultava em uma punição silenciosa, uma nova forma de desprezo ou restrição. No dia em que tentou visitar a mãe no hospital sem a permissão de Paulo, foi interceptada por seguranças e levada de volta à mansão. Quando ele chegou naquela noite, não gritou, não se alterou. Apenas se aproximou lentamente, com um tom cruelmente calmo. Disse que, se tentasse desobedecer ele novamente, o tratamento da mãe seria cancelado. A dor de Jussara não vinha apenas da prisão física, mas do peso de saber que sua mãe dependia diretamente de sua submissão. Cada vez que olhava para as janelas imponentes da mansão, se sentia sufocada, como um pássaro enjaulado. Seus olhos começaram a perder o brilho, e sua voz, antes cheia de vida, se tornou um sussurro resignado. Paulo, por sua vez, parecia satisfeito com sua obediência, mas algo em seu olhar sugeria que, mesmo dominando ela, ele nunca estaria realmente em paz. Jussara já havia perdido a esperança de escapar daquela vida sem cor quando o destino trouxe uma sombra do passado.
Durante um evento beneficente da empresa Montenegro, entre os convidados ilustres, surgiu um rosto que ela jamais imaginaria ver novamente: Mateus. Ele era seu primeiro amor, o rapaz que a fez sonhar com um futuro antes de sua vida ser vendida em um acordo impiedoso. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele breve momento, Jussara sentiu algo que há muito tempo lhe fora negado: emoção. Mas ao perceber a troca de olhares, Paulo apertou sua mão com força, como se quisesse lembrar de quem era seu dono. Mateus não era mais o jovem simples que Jussara conheceu. Ele havia viajado para o exterior, estudado e agora voltou como um empresário bem-sucedido. Ao ver ela ao lado de Paulo, percebeu que algo estava errado. Jussara não sorria como antes, seu brilho havia sido apagado, e a tristeza em seus olhos gritava o que sua boca não podia dizer. Durante a noite, ele tentou se aproximar, mas Paulo cortou qualquer chance de conversa, deixando claro que sua esposa não tinha permissão para interagir com estranhos. A tensão entre os dois homens era evidente, mas Jussara sabia que não podia demonstrar nada. Paulo era imprevisível, e qualquer deslize custaria caro. Naquela noite, após o evento, Paulo não escondeu sua raiva. Ele não precisou levantar a voz para que sua ameaça fosse clara. Exigiu que Jussara nunca mais olhasse para Mateus e a fez prometer que não tentaria contato. Mas o destino não se curva a ordens, e na manhã seguinte, ela recebeu um bilhete discreto, escondido entre as flores entregues à mansão. Nele, Mateus dizia que precisava ver ela, que sabia que algo estava errado e que não aceitaria seu silêncio. Seu coração disparou, dividido entre o medo e a esperança. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma ligação do hospital mudou tudo. O tempo pareceu parar quando Jussara ouviu a voz trêmula do médico. Sua mãe havia piorado, e não havia mais nada a ser feito. Ela implorou para ir ao hospital, mas Paulo, em um ato de crueldade, apenas observou seu sofrimento com frieza. Com um olhar impassível, disse que ela deveria ter pensado nisso antes de chamar a atenção de Mateus. O desespero tomou conta dela, e pela primeira vez, Jussara gritou, se debateu, suplicou. Mas não adiantou. Quando, horas depois, Paulo finalmente permitiu que ela fosse, já era tarde. Sua mãe havia partido, e Jussara, de joelhos diante do leito vazio, soube que nunca o perdoaria por isso. O luto tomou conta de Jussara, mas, junto com a dor, veio algo que Paulo nunca esperou: ódio. Ao retornar para a mansão, ela não era mais a mulher submissa que aceitava suas regras em silêncio. Seu olhar estava carregado de rancor, e a faísca de resistência que ele havia apagado começou a reacender. Quando Paulo tentou falar, ela o interrompeu, despejando sobre ele toda a revolta acumulada. Chamou ele de monstro, de covarde, de homem sem alma. Disse que preferia morrer a passar mais um dia ao seu lado. Paulo, pela primeira vez, ficou sem reação. A mulher que ele achava ter quebrado agora desafiava sua autoridade sem medo. Mas, ao invés de recuar, ele a puniu do jeito que sabia, ignorando sua dor. Fingiu que suas palavras não o afetaram, mas por dentro, algo o incomodava. Jussara, no entanto, não estava mais disposta a aceitar o silêncio como resposta. Naquela noite, ao ficar sozinha no quarto, tomou a decisão mais ousada de sua vida. Ela fugiria, custasse o que custasse. Jussara esperou até que todos dormissem para escapar. Com poucas roupas e algum dinheiro escondido, atravessou os jardins da mansão com o coração disparado. Mas antes que pudesse alcançar os portões, sentiu uma mão fria agarrar seu braço. Paulo estava ali, esperando. Como se já soubesse que ela tentaria fugir. Com um sorriso cínico, a puxou de volta para dentro da casa sem dizer uma palavra. No fundo, ele queria que ela tentasse. Queria ver até onde iria sua rebeldia. Ao amanhecer, Jussara descobriu que sua punição não seria física, mas psicológica. Paulo ordenou que aumentassem a segurança da mansão, proibindo ela de sair sem sua permissão. Além disso, a obrigou a acompanhar ele em eventos e reuniões, como se nada tivesse acontecido. Ele queria mostrar ao mundo que a esposa perfeita continuava ao seu lado, submissa e grata. Mas Jussara não era mais aquela mulher. Por dentro, a guerra estava declarada. Ela não desistiria de fugir.
Só precisava de um novo plano. E dessa vez, teria sucesso. O desejo de vingança crescia dentro de Jussara como uma chama incontrolável. Paulo pensava que podia dobrar ela com proibições e humilhações, mas não percebia que estava apenas alimentando sua fúria. Agora, ela não queria apenas fugir, queria destruir ele. Enquanto fingia submissão, começou a observar, escutar e descobrir os segredos que ele escondia. Entre reuniões e jantares, percebeu que o Império Montenegro não era tão sólido quanto parecia. Havia falhas, contratos fraudulentos, inimigos à espreita. E, principalmente, havia Verônica, que, por trás do sorriso venenoso, já tramava sua própria traição. Verônica, que sempre a tratou mal, percebeu a mudança no olhar de Jussara. A jovem não era mais uma peça descartável e poderia se tornar uma ameaça. Decidida a acabar com qualquer problema antes que crescesse, armou um plano cruel. Manipulou a situação para que Paulo acreditasse que Jussara o estava traindo com Mateus. Fotografias comprometedoras foram fabricadas, conversas distorcidas. Paulo, cego pelo ciúme e pelo orgulho, nem sequer questionou. Sem lhe dar chance de defesa, a expulsou da mansão como uma criminosa, sem dinheiro, sem dignidade. E com um ódio que agora era mútuo. Jussara saiu sem saber para onde ir. Mas, pelo menos pela primeira vez em anos, não estava atrás das grades invisíveis de Paulo Montenegro. O que ele não imaginava era que sua crueldade lhe daria um presente, a oportunidade de renascer. Sem opções, aceitou a ajuda de uma antiga amiga, que a levou para um pequeno quarto nos fundos de uma lanchonete. Dormiu sobre um colchão fino, com fome e frio, mas, ao acordar, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O caminho de volta ao topo seria árduo, mas Jussara não tinha medo. Se Paulo havia lhe ensinado algo, era que fraqueza não tinha espaço no mundo real. Conseguiu um emprego como garçonete, onde suportava humilhações de clientes arrogantes, mas não abaixava a cabeça. Cada moeda economizada era um passo para longe da miséria, um tijolo para sua nova vida. E, enquanto servia cafés e limpava mesas, o destino lhe trouxe um reencontro inesperado. Mateus a encontrou, e quando olhou em seus olhos, viu não apenas a mulher que amava, mas a guerreira que estava prestes a se erguer. Enquanto Jussara reconstruía sua vida do zero, Paulo começava a perder o controle do Império Montenegro. Ele sempre acreditou que era invencível, que ninguém ousaria desafiar ele, mas estava cercado de inimigos silenciosos. Verônica, a mesma mulher que lhe ensinou a ser frio e implacável, agora tramava sua ruína. Com documentos falsificados e negociações corruptas, desviou milhões da empresa sem que ele percebesse. Quando os investidores começaram a retirar o apoio, Paulo sentiu o primeiro abalo no que acreditava ser um império indestrutível. A notícia da crise se espalhou rápido. O prestígio dos Montenegro virou pó, e Paulo se viu sozinho no meio de uma tempestade financeira. Ele procurou aliados, tentou salvar o que podia, mas as portas antes abertas se fechavam sem piedade. Os jornais estampavam sua decadência, e os sócios exigiam explicações. O golpe final veio quando descobriu que Verônica fugiu do país com todo o dinheiro roubado. Pela primeira vez, Paulo Montenegro não era o homem poderoso que todos temiam. Ele era apenas um homem falido e abandonado, provando do mesmo desespero que um dia impôs a Jussara. Enquanto Paulo afundava, Jussara florescia. O reencontro com Mateus foi mais do que uma lembrança do passado. Foi o impulso que precisava para acelerar sua ascensão. Ele, agora um empresário respeitado, não lhe ofereceu piedade, mas uma oportunidade. Com seu talento e inteligência, ela mergulhou no mundo dos negócios, estudando cada detalhe, cada movimento necessário para crescer. Em poucos meses, deixou de ser uma simples garçonete para administrar seu próprio restaurante. Cada conquista era uma resposta silenciosa a Paulo, uma prova de que não precisava dele para ser alguém. O tempo a fortaleceu, e logo Jussara se tornou uma figura respeitada no meio empresarial. As mesmas pessoas que a desprezaram como esposa de Paulo agora viam nela uma mulher poderosa. A ironia do destino se fez presente quando investidores da falida empresa Montenegro começaram a procurar Jussara. Ela tinha dinheiro, influência e o que Paulo mais precisava:
poder de decisão. Mas, ao invés de ajudar ele, usou sua posição para impedir qualquer chance de recuperação. Paulo Montenegro estava à beira do abismo. Paulo Montenegro nunca imaginou que um dia precisaria implorar, mas a ruína o forçou a fazer o impensável. Despido de seu poder e influência, foi até Jussara, buscando um resquício de misericórdia. Seu olhar, antes arrogante, agora carregava cansaço e derrota. Mas Jussara não era mais a jovem assustada que ele aprisionou anos atrás. Sentada atrás da mesa de seu luxuoso escritório, ouviu sua proposta, um casamento de verdade em troca da salvação da empresa Montenegro. Ela riu, e a risada soou como uma bofetada. Paulo, que um dia a tratou como uma peça descartável, agora queria como sócia e esposa por conveniência. Sem pressa, Jussara se levantou, caminhou até ele e o olhou nos olhos. Você me destruiu uma vez, Paulo, mas nunca mais terá essa chance. Com essas palavras, o dispensou sem piedade. Ele saiu de seu escritório de cabeça baixa, sentindo pela primeira vez o peso do próprio orgulho. O golpe de Jussara foi apenas o começo do castigo de Paulo. Sem dinheiro, sem aliados e sem perspectivas, ele se tornou um alvo fácil. Inimigos que antes temiam seu poder agora viam uma oportunidade de se vingar. Uma noite, enquanto caminhava sozinho por uma rua escura, foi cercado por 2 homens que exigiram o pagamento de uma dívida que ele sequer sabia que tinha. Antes que pudesse reagir, sentiu a dor cortante de uma faca perfurando seu abdômen. Caiu no chão, vendo tudo ao seu redor escurecer. A notícia de seu atentado correu rápido, chegando até Jussara no meio de uma reunião. Por um momento, seu coração hesitou. Apesar de tudo, não conseguia ignorar a lembrança do homem que um dia esteve ao seu lado. Contra todos os instintos, decidiu ir ao hospital. Quando chegou, encontrou Paulo entre a vida e a morte, sozinho, sem amigos, sem família. Vendo ele naquele estado, percebeu que o destino já havia se encarregado de punir ele da pior maneira possível. E a maior ironia era que, no fim, ele não tinha ninguém além dela. O quarto do hospital cheirava a remédios e desespero. Paulo, antes um homem inatingível, agora estava pálido, frágil, preso a fios e monitores que o mantinham vivo. Seus olhos se abriram lentamente, e a primeira imagem que viu foi Jussara, imóvel à beira da cama. Por um instante, pensou que estava sonhando, mas a dor em seu corpo provava que era real. Ele tentou falar, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro, chamando o nome dela como se fosse um pedido de redenção. Jussara não soube o que sentir. Ali estava o homem que a fez sofrer, destruído pela própria arrogância. Poderia simplesmente virar as costas, deixar ele enfrentar sozinho a consequência de seus atos, mas algo dentro dela hesitou. Não era amor, tampouco pena. Era apenas o peso da história que compartilhavam, um laço que, mesmo marcado por dor, não podia ser apagado. Mas seu coração já havia escolhido um novo caminho, e ele não incluía Paulo Montenegro. Os dias passaram, e Paulo enfrentou a lenta recuperação sem privilégios, sem luxo, sem ninguém para segurar ele caso caísse. Pela primeira vez, teve que encarar sua própria fraqueza. Jussara o visitou algumas vezes, mas não para consolar ele, apenas para observar o homem que um dia aprendeu se tornar alguém irreconhecível. Ele não reclamava mais, não ordenava, não olhava as pessoas como se fossem inferiores. A dor física parecia ter arrancado dele o que restava de arrogância. Paulo finalmente entendeu que seu império, sua riqueza e seu orgulho nunca significaram nada. Tudo o que construiu desmoronou porque foi incapaz de enxergar o que realmente importava. Com a voz rouca e enfraquecida, pediu perdão a Jussara, não esperando absolvição, mas apenas querendo que ela soubesse que se arrependia. Ela o ouviu, e pela primeira vez, não sentiu ódio. Apenas um alívio silencioso. Mas o perdão não era um passe para o passado. Jussara já havia seguido em frente e nada mudaria isso. Paulo esperava que, de alguma forma, seu pedido de perdão pudesse trazer de volta algo que perdeu. Mas Jussara não era mais a mulher ingênua que ele tentou quebrar. Seu olhar era firme, maduro, livre de qualquer vestígio de amor ou rancor. Ela o perdoou, sim, mas não para aliviar a dor dele, fez isso por si mesma,
para se libertar da última corrente que ainda ligava ao passado. Eu não guardo mais ódio, Paulo, mas também não guardo espaço para você na minha vida, disse, e foi a última vez que ele a viu daquele jeito, tão distante, tão inalcançável. Após receber alta do hospital, Paulo não tinha mais para onde ir. Sua mansão, sua fortuna, seus aliados, tudo havia desaparecido como fumaça ao vento. Agora, ele vagava por uma cidade que antes era seu império, mas que agora o tratava como um estranho. Jussara seguiu sua vida sem olhar para trás, focada em seu crescimento, em seu futuro ao lado de Mateus. Paulo entendeu, então, que o verdadeiro castigo não era a falência ou a solidão. Era saber que perdeu a única mulher que realmente poderia ter o amado. Sem dinheiro, sem influência, sem o sobrenome que um dia o fez poderoso, Paulo precisou recomeçar do nada. Pela primeira vez, teve que procurar um emprego de verdade, sem recomendações, sem favores comprados. Passou meses pulando de um trabalho temporário para outro, aprendendo a viver como qualquer outro homem. Aprendeu a humildade na dor, no esforço diário para pagar um aluguel pequeno e comprar comida simples. A arrogância que um dia foi sua marca registrada desapareceu, substituída por algo novo, humanidade. O Paulo Montenegro que um dia humilhou Jussara já não existia. Agora, havia apenas um homem que tentava encontrar um novo propósito. Sem expectativas, sem ilusões de grandeza, ele passou a valorizar as pequenas coisas, os gestos que antes considerava insignificantes. E, assim, entre um dia e outro, o destino lhe trouxe uma nova chance de recomeçar. Não era uma mulher rica ou influente, mas uma pessoa real. Bianca, uma caixa de supermercado, viu nele algo que ninguém mais via. Alguém que, apesar de tudo, ainda tinha capacidade de mudar. O tempo passou, e Paulo Montenegro, agora um homem comum, carregava as marcas de tudo que perdeu. Um dia, por acaso, encontrou Jussara em um evento empresarial. Ela estava deslumbrante, ao lado de Mateus, e sua postura irradiava segurança. Ele se aproximou, não como o homem que um dia dominou, mas como alguém que precisava encerrar um ciclo. Com humildade, pediu perdão mais uma vez, sem expectativas, sem esperanças de recuperar nada. Para sua surpresa, Jussara sorriu suavemente e disse que já havia o perdoado há muito tempo. Mas o perdão não significava amor, nem um retorno ao passado. Jussara não sentia mais dor ao ver ele, mas também não sentia mais nada além de indiferença. Ela estava feliz ao lado de Mateus, vivendo a vida que sempre sonhou, sem correntes, sem medos. Com um aperto de mãos e um último olhar de despedida, Paulo finalmente entendeu que não havia mais nada ali para ele. E, pela primeira vez, aceitou isso sem ressentimentos. Se virou e seguiu seu caminho, sem olhar para trás, pronto para viver o que ainda lhe restava. Jussara e Mateus se casaram em uma cerimônia íntima e cheia de significado. Ela, que um dia foi prisioneira de um destino cruel, agora caminhava livremente para um futuro promissor. Durante a celebração, olhou para o céu e sentiu uma paz profunda, como se a última sombra do passado tivesse desaparecido de vez. O capítulo de sofrimento que Paulo representava estava encerrado, e tudo que restava era amor, felicidade e um novo começo ao lado de alguém que sempre a valorizou. Enquanto isso, Paulo Montenegro começava a reconstruir sua vida ao lado de Bianca. Ela sabia apenas algumas coisas sobre seu passado sombrio, e ele não quis contar tudo. Pela primeira vez, não queria ser definido pelo nome Montenegro, mas pelo homem que estava tentando se tornar. Bianca via nele um trabalhador esforçado, alguém que, apesar dos erros, ainda tinha algo a oferecer. Ele nunca mais voltou a ser milionário, nunca mais controlou um império. Mas, ao segurar a mão dela, sentiu uma felicidade simples, algo que o dinheiro nunca conseguiu lhe dar. E, assim, a história seguiu seu curso, provando que o destino sempre encontra uma maneira de recomeçar. Gostou da história? Deixe nos comentários o que achou. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!